Oi, eu sou Ana Gabriela e hoje eu vim falar aqui sobre castigo. Esse foi um tema sugerido pela Magda lá na minha página. Magda, assiste esse vídeo, se você achar legal, deixa aqui nos comentários o que você achou, beleza? E se você tem algum tema que você gostaria que eu abordasse aqui, deixa nos comentários também que essa troca vai ser muito interessante pra gente. Bom, aqui em casa a gente não costuma usar castigo. Talvez a gente já tenha usado 2 ou 3 vezes aí sem constância nenhuma em momentos de desespero. Mas o castigo não é muito interessante porque ele cria um embate do adulto com a criança. E quando você aplica um castigo, você está aplicando uma punição, você deixa a criança sentir, você acaba transmitindo a sua raiva, a sua irritação com aquilo, com aquela atitude errada que a criança tomou. E aquilo também passa a ser um desafio para a criança. O castigo que você impõe é como se fosse um desafio, ela vai querer superar aquele desafio, ela vai querer vencer o adulto naquele embate. E aí você tira o foco da atitude errada que ela tomou. Ela já nem lembra mais o que ela fez, mas ela vai querer passar e superar aquele desafio, aquele castigo que lhe foi imposto. O castigo também, ele necessariamente passa pela presença, pela atitude de um adulto. Então pode ser que ela passe pelo mesmo momento e cometa a mesma atitude errada quando ela perceber que não tem nenhum adulto por perto, quando que não tem nenhum adulto presente para aplicar aquele castigo, porque ela teme o castigo e não a consequência de um ato errado. Então tem uma proposta muito interessante da psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria, que é você aplicar consequências e não castigos. Quando você mostra para a criança as consequências dos seus atos, você está ensinando que toda ação tem uma reação, que toda atitude vai ter uma resposta. E a partir desse momento, a criança pode entender que é interessante que ela não cometa as mesmas atitudes novamente, mesmo que não tenha nenhum adulto ali presente. Por exemplo, se a criança bate num amigo e você impõe um castigo, olha, então você vai ficar 5 minutos quieto no canto sem conversar com ninguém. A criança, ela vai querer superar aquele desafio, vai querer superar aquele castigo. E aí pode ser que você tenha que aplicar castigos cada vez mais severos para a mesma situação. E provavelmente, se ela estiver sozinha, com o mesmo amigo, numa situação em que não tem nenhum adulto por perto, ela já não teme mais aquele castigo, porque não tem nenhum adulto para aplicá-lo. Então pode ser que ela bata da mesma forma, que ela cometa o mesmo erro novamente. Quando você mostra a consequência dos seus atos, você explica por que aquilo está errado. Olha, não é legal você bater no seu amigo. Ele vai sentir dor, ele não vai gostar, ele vai ficar chateado, ele vai ter medo que você bata novamente, ele não vai querer brincar com você. E aí você vai ficar sozinho, você não vai ter mais esse amigo. É isso que você quer? E aí isso não necessariamente passa pela presença do adulto. Quando isso acontecer novamente, mesmo que a criança esteja sozinha com aquele amigo, sem a presença de um adulto, ela vai entender que se ela bater, aquele adulto, aquele amigo, não vai mais querer brincar com ela. E isso não é legal. Então, ela provavelmente não vai bater no amigo novamente. Então, é muito interessante que você aplique consequências, que você mostre as consequências dos atos e não aplique castigos. É importante que as consequências tenham uma história lógica, façam sentido. Não adianta você falar, você não arrumou a cama, então você vai ficar sem ver televisão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Precisam fazer sentido, precisam ter uma história lógica. E assim você está ensinando a criança a entender que toda ação tem uma reação. E quando ela tiver uma atitude positiva, ela vai ter uma resposta positiva. Quando ela tiver uma atitude negativa, ela provavelmente vai ter uma resposta negativa. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir. Clique no link para receber mais conteúdo por e-mail. Continue compartilhando, continue interagindo, continue marcando seus amigos aqui sempre que você achar que esse conteúdo vale a pena de ser compartilhado, beleza? Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima. Valeu!